Fala Rockers, bem-vindo ao canal Rock Trip. Sweet Home Alabama. É isso aí, esse vai ser o tema de hoje. Vamos falar um pouquinho da história do Lynyrd Skynyrd, tá? Não vamos nem enrolar muito, já vamos ao tema. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e rock and roll. Cara, e hoje eu quis... Já faz tempo que eu tava querendo falar do Lynyrd Skynyrd. Aqui no Brasil muita gente fala, não só aqui no Brasil, mas falam Lynyrd Skynyrd, Lynyrd Skynyrd. Cara, é Lynyrd Skynyrd. Então, esse é o tema de hoje. E é claro, nós vamos falar dos sucessos, dos hits, um pouquinho da história. Então, vamos começar essa bagaça logo, né? Não vamos enrolar, vamos contar a história. E cara, se você não conhece a história, vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo aqui para conhecer um pouco mais da banda, dos grandes hits, né? E também da tragédia, cara. Porque essa banda é uma banda que ficou marcada pelas tragédias. E você vai entender o porquê, vai saber. Inclusive tem até um filme que saiu agora acho que em 2020, 2021, Street Survivor, que é sobre a história da banda, que é comovente, cara. E é claro que o Lynyrd Skynyrd, ele tem uma particularidade aí, porque o cara principal da banda, meu, é Ronnie Van Zant, que era o vocalista e o cara que fazia as letras do Lynyrd Skynyrd. E esse cara ele era casca grossa, cara, vamos falar a verdade. Mas era um cara também que tinha um coração muito grande. Então tinha os dois lados, mas ao longo do vídeo nós vamos contar um pouquinho dessas histórias aí. Bom, só para vocês se situarem, Lynyrd Skynyrd, uma banda americana, né? Uma banda lá de Jacksonville, que fica ao sul da Flórida, lá nos Estados Unidos. Essa banda foi formada ali, começou, né? O núcleo da banda começou lá em 1964, 65, mas exatamente foi em 69 que realmente surgiu esse nome Lynyrd Skynyrd. E da onde surgiu isso daí? Só pra vocês saberem, cara, quem é fã da banda sabe que dessa história, né, que eu vou contar aqui. E, porra, eu acho o Lynyrd Skynyrd meio parecido com o Grand Funk Railroad, como Badfinger, que eu já tenho vídeos aqui sobre essas bandas. Que é uma banda também que eu acredito que seja subestimada. Ficou conhecida por causa de 1, 2 hits, mas, cara, a discografia deles é sensacional e eles estão na ativa até hoje. Mas teve toda uma tragédia que eu vou contar ainda pra vocês. Então fique aí, tá? Bom, então tudo começou ali em 64, né? Ronnie Van Zant, eu vou falar um pouquinho dele porque ele era casca grossa, cara. Porque ele era um cara forte, né? E ele cresceu ali na periferia de Jacksonville, que era uma barra pesada. O pai dele, e de mais 2 irmãos, né? Ele tinha mais 2 irmãos, era um boxeador. E, cara, desde pequeno ele aprendeu a lutar também, né? O Ronnie Van Zant, porque, cara, ali no bairro, o pai dele falava, cara, é bom você saber se defender. Se precisar, meu, dá porrada. Então, os 3 filhos, né, foram também fazer luta. E, cara, o Ronnie Van Zant, ele tinha essa linha dura, né, porque, cara, o sonho dele era ter uma banda de rock conhecida como os Rolling Stones, tá? Então ele não aceitava menos que isso. Ele não queria ter, assim, só mais uma banda, ele queria ter status, né? Assim, a banda fosse renomada. Que eu acho que assim, uma coisa que todo mundo tem que ter essa ambição, né? Então, o Lynyrd Skynyrd, ele teve vários nomes, né? Teve uns 3, 4 nomes aí ao longo dos anos 60. Eles tocavam em barzinhos, como todas as bandas que começavam naquela época. Mas a história começa até engraçada, porque o Ronnie Van Zant, ele era fã também de beisebol. E ele jogava beisebol. E foi exatamente um jogo de beisebol, acho que ele tinha uns 14 anos nessa época, que ele acertou uma tacada e bateu num outro menino que estava ali assistindo, cara, né? O jogo. Porra, e pegou assim pra valer mesmo, né? E esse menino aí se chamava Bob Burns.
Vocês vão entender a coincidência. Então foi através disso daí, depois que ele acertou o Bob Burns, ele foi lá, cara, pedir desculpa, tudo mais, toda aquela coisa, né? Ver como que o menino tava também tinha acho 12, 13 anos, o Bob Burns. E nessa conversa, ele descobriu que o Bob Burns tocava bateria. Ele tinha vontade também de ter uma banda. E coincidentemente, um outro amigo do Bob Burns, que estava junto com ele nesse jogo, se chamava Gary Rossington, que viria a ser o guitarrista do Lynyrd Skynyrd. Então você vê que essas histórias são maravilhosas, né? Eu falo. É demais, cara. Então foi um encontro ali. Então ali, querendo ou não, já foi através desse jogo que os três conversando ali, o Ronnie falou, pô, a gente podia montar uma banda então, né? O Gary mora também, tudo moravam ali em Jacksonville, né? Uma rua próxima da outra. E aí eles resolveram montar uma banda. Começaram, né, a fazer uns ensaiozinhos ali. O Ronnie, o Gary Rossington, o Bob Burns. Só que a banda precisava de um baixista, né? E é claro, os anos 60, eles tocavam praticamente covers. Então eles eram muito fãs de Creedence, principalmente Creedence Clearwater Revival. Allman Brothers, cara. Allman Brothers também eles gostavam muito. Claro que o Allman Brothers é de 69, mas quando eles realmente formaram a banda definitivamente, o Allman Brothers tem uma grande importância nessa história aí. E o Cream também eles eram muito fã, né? Principalmente do Eric Clapton. O Ronnie era apaixonado pelo Eric Clapton. Então, ali tinha já o núcleo que viria a ser o Lynyrd Skynyrd. E aí a ideia deles era o quê? Porque o Ronnie Van Zant, ele era também apaixonado por country, né? Música country. Então o country ali juntou com o rock, então deu aquela formação que viria a ser o som da banda. E aí eles fizeram, né, começaram os ensaiozinhos e tudo mais. Depois tiveram, cada apresentaçãozinha que eles faziam em boteco, em barzinho assim, era um nome de banda, né? E foi em 69, eles acabaram descobrindo que eles estudavam tudo na mesma escola também. E tinha um professor lá, muita gente não sabe, mas os caras que são fãs da banda sabem dessa história, chamado Leonard Skinner. E esse cara, ele era um professor de educação física, mas também ele que cuidava do setor de ética, né, do colégio. Cara, e ele pegava muito no pé dos meninos ali, que tinham cabelo comprido, que se arrumavam mal, que falavam palavrão, sabe? Aquela rebeldia dos anos 60. E isso daí, cara, acabou virando o nome da banda. Teve uma apresentaçãozinha num bar também, né? Foi no colégio exatamente. O pessoal ia se apresentar e aí perguntaram qual que é o nome da banda. Aí o Ronnie Van Zant, tipo, já não sabia exatamente qual que era o nome, né? Eles não tinham um nome definido. Aí ele viu o professor e falou, Leonard Skinner. Aí o cara, o quê? Leonard Skinner. Tipo, né, pra não falar Leonard Skinner. E aí ele perguntou pra galera que ia assistir lá os showzinhos, falou, vocês querem que a gente mude o nome da banda? Aí a galera assim, o que vocês acham? Vai chamar Lynyrd Skynyrd. Aí todo mundo gritou, né, tudo mais. E aí ficou. Foi então uma homenagem, né, sarcástica ao professor. Mas esse professor também tinha as éticas dele, mas o cara fumava, né? Então não era tão certinho, né? A gente sabe, eu detesto cigarro, essas coisas aí. Então, pra mim isso daí não tem muita moral de falar o professor, né? Mas enfim. E aí pra não ficar o nome, né? Leonard Skinner, eles colocaram a letra Y. Então por isso que fica Lynyrd Skynyrd. E aí foi o nome batizado pra banda, cara. Mas nesses ensaios, né, nessas apresentaçõezinhas, eles precisavam de um baixista também. Teve o Greg Walker, que futuramente seria o baixista do Blackfoot, né? Tem até um CD aqui, ó, Blackfoot, que também é uma banda bem legal. Então o Lynyrd Skynyrd, ali em 69, tinha nome definido, uma formação já praticamente definida. E eles queriam fazer o quê? Um rock, aquele country misturado com blues, com rock, né, com folk.
Então era um country rock ali que deu assim surgimento do Southern Rock. Então você pega bandas aí como o Lynyrd Skynyrd, o Allman Brothers, são bandas de Southern Rock. Bom, então eles começaram, até eu estava vendo algumas entrevistas, eles ensaiavam num galpão, né? Que era tipo, não era exatamente um galinheiro, mas era um galpão numa fazendinha lá que eles, que o Bob Burns ensaiava. Então eles pegaram esse galpão aí que era quente, era de madeira, né? Esse galpão aí foi até batizado de Hell House, que é dizer, a casa do inferno, né? Vamos dizer assim, porque era um lugar pequeno e muito quente. E eles começaram a ensaiar através de quem? De Allen Collins, tá? Allen Collins foi o segundo guitarrista, né? Um outro guitarrista que se juntou à banda aí nos anos 60. E o Allen Collins, cara, foi importante porque ele tinha como que eu posso dizer? Uma caixa de som, né? Um amplificador. E ali eles juntavam o microfone do Ronnie Van Zant, a guitarra e o baixo, né? Dos caras, né? Da banda. Só naquele... Como todas as bandas, né? Só naquele amplificador. E aí começaram os ensaios, começaram a surgir canções. Ronnie Van Zant gostava muito de escrever, né? E nessas apresentaçõezinhas aí, a banda já estava praticamente formada. O Greg Walker ficou um pouquinho na banda. Depois entrou no contrabaixo um outro cara também importante para a banda, chamado Larry Johnstone. Só que o Larry Johnstone, ele foi praticamente o primeiro baixista realmente da banda, porque ele que participava dos ensaios ali até 1970. Foi quando saiu, né, o Larry Johnstone, e entrou o Leon Wilkeson, que viria a ser o baixista realmente oficial do Lynyrd Skynyrd. Então aí a banda já estava, né, duas guitarras, Allen Collins numa guitarra, o Bob Burns na bateria, e de vez em quando também teve um período aí em 1970 que o Bob Burns, por alguns motivos, não dava para ensaiar, não dava para tocar. Aí tinha um outro cara que também, né, praticamente eles ficaram com dois bateristas durante uns meses aí, que era o Rick Medlock. E o Rick Medlock, ele tocava bateria um pouquinho no Lynyrd Skynyrd ali em 1970, mas o forte dele era guitarra. E o Rick Medlock, juntamente com o Greg Walker, né, aquele primeiro baixista lá, formaram o Blackfoot lá em 1971, 72. Então, tava ali praticamente montada a banda. E entre um showzinho e outro aí, que eles estavam fazendo, eles começaram a ganhar uns fãs, né? E começou a surgir também aquele, né, burburinho começa a rolar nos bares. Pô, tem uma banda legal, que não sei o que, todo aqueles papos. E aí o Lynyrd Skynyrd já estava com nome, com tudo. Foi exatamente em 1972 que entrou um cara também que foi importante para a banda, chamado Al Kooper, né? O Al Kooper, ele era um produtor e, cara, esse cara viu, né, o Lynyrd Skynyrd se apresentar, gostou da banda, se interessou, e foi ele que ajudou a banda a consolidar aquele som que eles faziam, Southern Rock, e também ajudar a divulgar a banda e até conseguir um contrato para uma gravadora. Mas vou falar para vocês, o Ronnie Van Zant, ele era assim, ele tinha aquela força mesmo, né? Ele tinha aquela ambição, cara, de ter uma banda famosíssima. E, cara, o primeiro contrato que surgiu foi pela Capricorn. E eles recusaram, cara. Porque a Capricorn, na época, era uma gravadora pequena. Então ele pensava assim, pra eu assumir um compromisso com uma gravadora pequena, que não vai divulgar, não tem força de mercado, então pra mim é melhor não assinar contrato. Então você vê que ele tinha realmente essa ambição e também essa certeza que ele teria uma banda famosíssima. Bom, e aí, conversa vai, conversa vem, o Al Kooper entrou e conseguiu aí que eles fizessem uma gravação independente, tá?
E aí eles começaram a gravar, tem até aqui no YouTube tem uma demozinha, acho que com duas ou três músicas. Inclusive tem uma música que chama Michelle. Que é uma demo, né, deles. Que eu não gosto muito. Depois eles iam realmente fazer um som mais interessante pra mim. Mais consistente. E eles gravaram meio que independente até aparecer a Sounds of Salt, que era uma gravadora nova, mas ela era da MCA, né? MCA Records, que era uma gravadora já mais importante. Então era um selo menor, mas a principal banda que eles contrataram, e aí o Ronnie Van Zant aceitou, foi pela Sounds of the Salt, que era pequena, mas eles eram exclusivos. Então essa era a ideia do Ronnie Van Zant, ser exclusivo, né? Então eles fizeram um contrato, e aí eles lançam, né, eles gravam o primeiro disco aqui, ó. Eu tenho esse CD, que é um 2 em 1. Aqui, ó, tem o primeiro disco aqui, ó, chamado Pronounce Lynyrd Skynyrd, ou seja, pronunciando Lynyrd Skynyrd, né? Então o nome foi bem sugestivo porque tinha essa confusão de Lynyrd Skynyrd, então o nome chamava, né, eles batizaram o disco de Pronounce Lynyrd Skynyrd, já justamente para as pessoas saberem como que é a pronúncia da banda. E cara, vou falar para vocês, esse primeiro disco aqui, claro que não vendeu milhares de cópias, mas foi um disco fundamental. Aqui temos clássicos da banda até hoje, né? Por exemplo, temos I Am The One, que é uma música maravilhosa. Então, aqui já a formação, primeira formação clássica do Lynyrd Skynyrd, estava pronta aqui. Gary Rossington na guitarra, o Bobby Burns na bateria, Ronnie Van Zant nos vocais, o Allen Collins na guitarra, ele fazia uma guitarra solo, e o Leon Wilkeson no baixo. Só que, cara, na época das gravações desse primeiro disco, o Al Kooper arrumou um estúdio para eles fazerem uma produção melhor, né? Só que, cara, eles cruzavam com John Lennon, com os caras do Allman Brothers. Isso daí deixou a banda meio que tensa, porque os caras ainda não eram conhecidos, né? Não tinham ainda... Era uma banda pequena. E quando eles viam os caras ficavam meio inseguros de gravar ali. Isso acabou afetando com o baixista, o Leon Wilkeson. Por quê? Ele não teve a segurança, cara, de gravar esse disco, né? Que é esse primeiro disco aqui, ó. Pronounce Lynyrd Skynyrd. E aí, cara, eles chamaram um outro cara também que vai ter uma grande importância na banda, chamado Ed King. O Ed King, ele era guitarrista de uma banda pequena também, chamada Strawberry Alarm Clock. Strawberry Alarm Clock. Fazia um sonzinho mais pop, né? Mas ele era o guitarrista. E ele tocava contrabaixo também. E aí, cara, por incrível que pareça, esse disco aqui é o primeiro disco do Lynyrd Skynyrd. Quem gravou toda a linha de contrabaixo foi o Ed King. Incrível, né? Só que deu tempo, cara. Nessa brincadeira aí, o Leon Wilkeson acabou saindo da banda. E aí depois ele voltou antes do lançamento do disco. E aí ele conseguiu entrar na capa, cara. É isso que eu posso te dizer. Ele tá aqui na capa, né? Mas gravar mesmo, eu acho que ele gravou só uma música, chama Tuesday Gone. Acho que foi só essa música, se eu não tenho a certeza, mas é isso daí. Então, quem gravou o contrabaixo desse disco todo foi o Ed King. E cara, como o Ed King também já era guitarrista, o Ronnie Van Zant, nesse núcleo aí, ele viu uma oportunidade. Ele falou, pô, podemos ter 3 guitarras, né? Então aí o que aconteceu? A partir dos shows, né? O primeiro disco eles gravaram com 2 guitarras, mas o Ed King, né? Em 73 que eles lançaram esse primeiro disco, o Leon Wilkeson voltou para a banda, assumiu o contrabaixo de novo, foi fazer os shows, e o Ed King continuou na banda, como contratado também, né? Como um membro da banda. Então a banda ficou com 3 guitarras
incrível, cara, porque foi a primeira banda a ter 3 guitarras, cara. E assim, eu, pra falar a verdade, não via muita necessidade. E aí, tem a outra história. Um belo dia, ou uma bela noite, um dos roads da banda, né, que eles começaram a fazer uns showzinhos em bares, essas coisas, então tinha um pessoal que ajudava, chamado Billy Powell, era um dos roads da banda, que acompanhava a banda. Um belo dia ele estava ali fazendo uma introdução de piano, na casa dele mesmo. E cara, avisaram o Ronnie Van Zant. Falou, você viu o Billy Powell ele, tocando piano? O Ronnie Van Zant nem sabia que ele tocava piano, cara. Porque, falar a verdade, o Billy Powell, ele estava satisfeito com esse trabalho de road, de carregar as coisas, né? Ele não queria muito ser artista. E aí o Ronnie Van Zant foi até a casa dele e falou, Billy, você toca piano? Ele falou, toco, eu gosto de tocar aí nas horas vagas e tudo mais. Aí ele fez a introdução pro Ronnie Van Zant da música que é um dos maiores clássicos, quiçá o maior clássico da banda, que é do primeiro disco, chamado Free Bird. Ele fez a introdução do piano e o Ronnie Van Zant ficou apaixonado. Falou, cara, é sensacional, ficou. E aí, o Ronnie Van Zant falou, a partir de hoje você não vai ser mais nosso road, você vai ser mais um membro da banda. Então aí ele foi contratado, então a banda ficou com mais um membro, né? Ficou com 3 guitarras, um piano, um baixista, um baterista. Cara, banda grande, né? E porra, ele fez um trabalho espetacular nesse primeiro disco. E você vê a faixa da Free Bird, que essa música, falar a verdade, ela começa com essa introdução de piano do Billy Powell. Depois entra os vocais, né? Ela é uma música lenta. Porém, no final da música, tem uma virada ali que o Allen Collins, foi o cara que fez, né, a música, começou a solar. Cara, e você vê que a música original tem 9 minutos e pouco. Solos, assim, espetaculares do Allen Collins, que era um guitarrista fera demais. Só que um cara meio subestimado também, muita gente não conhece ele. Bom, aí a banda saiu em tour, né? Começou a fazer alguns shows já maiores ali pela região. E o Al Kruger, que é o produtor desse disco, ele conhecia os caras do The Who. E o The Who ia entrar em turnê em 73 do disco, acho que é o Quadrophenia, se eu não me engano. E nessa conversa aí com o pessoal do The Who, né, com o Peter Townshend, o Al Kruger ofereceu o Lynyrd Skynyrd como banda de abertura. O Peter Townshend e o Roger Daltrey, beleza. Então, os caras gravaram o primeiro disco e já iam acompanhar na turnê americana de 73, né? Ia ser a banda de abertura do The Who. Então você vê que as coisas vão acontecendo, que tem que acontecer mesmo, cara. E aí, começaram, primeira apresentação, cara, não sei exatamente onde foi, não sei se foi São Francisco ou Los Angeles, não sei exatamente. Os caras começaram, o Lynyrd Skynyrd, que tocava aí pra 50, 100 pessoas, ia começar a tocar pra 15 mil, 10 mil, até 20 mil pessoas. Os caras estavam tensos, né, quando estava chegando a proximidade da data do primeiro show. Não é pra menos. E os caras com isso começaram a beber e beber e beber pra caramba. Que era, acho que, pra se soltar. Só que também o Ronnie Van Zant viu ali uma grande oportunidade, cara. Eles falaram, porra, é a oportunidade da nossa vida, cara. É a gente dar o melhor, fazer aquele puta show. E o primeiro show, não tenho certeza, mas acho que foi em São Francisco. Cara, eles subiram no palco e a galera começou a vaiar eles e tacar coisa neles, mano. E eles, cara, nervosos, né? O que eles fizeram? Começaram o show. Meu, passou... O show deles acho que durou uns 40 minutos, mais ou menos. No final, a galera ensandecida com o show do Lynyrd Skynyrd começou a pedir até bis. Olha só o que aconteceu, cara. Banda de abertura do The Who
a galera não queria nem que o The Who subisse naquele momento. Queria mais música do Lynyrd Skynyrd. Pô, isso foi maravilhoso pros caras. Só que ao mesmo tempo criou uma coisa com o The Who, né? Todos os shows que eles foram fazendo com o The Who foi acontecendo isso. Até que o Roger Daltrey, um dia lá, chegou ele e o Peter Townshend, chegaram pro produtor do Lynyrd Skynyrd, né? Produtor, não só produtor, mas também pra banda. Chegaram lá, cara, aproveitaram um momento lá que o Ronnie Van Zant não tava no camarim e falaram, ó, vocês pegam de leve aí no show de vocês aí, porque, cara, a galera tá começando a atrapalhar nossos shows aí, entendeu? E os caras meio que ficaram, né, assim. Só que eles também tinham o quê? Linha dura do Ronnie Van Zant, né, que eu já contei lá atrás. O Ronnie Van Zant, cara, eles ensaiavam, nesses primeiros anos do Lynyrd Skynyrd, principalmente até o primeiro disco aí, o segundo disco, cara, eles ensaiavam ali de 8 a 12 horas por dia. E era, cara, de segunda a domingo, era todos os dias. Eles iam lá na Hell House, né? Isso daí, cara, deixava a banda também cansada, né? Bom, em 72, um pouquinho antes de começar a turnê, o Ronnie Van Zant acabou casando, que acabou também deixando a banda meio, porra, o cara vai casar, será que não vai atrapalhar? Pelo contrário, ele casou com a Judy Van Zant, né, que era a esposa dele. Ela trabalhava num cabaré, uma boate, e ela continuou trabalhando para quê? Para ajudar a comprar mais equipamentos para cada vez mais o Lynyrd Skynyrd melhorar o som, né? Então, tava aí sensacional. Em 74, cara, sai o segundo disco do Lynyrd Skynyrd, já um pouco mais produzido, né? Porque o Lynyrd Skynyrd já tava mostrando a que veio, né? Vamos dizer assim. E, cara, o segundo disco chama Second Helping, que é esse disco aqui, ó. Esse disco, cara, fez com que a banda saísse do anonimato praticamente e se tornasse, em vez de ser uma banda de abertura, ela ser uma banda headliner, tá? Então esse disco aqui é o disco até hoje, eu não sei se é o mais vendido, porque ao longo da história você vai saber por quê, mas é o disco mais clássico, que tem mais hits, assim, mais sucesso do Lynyrd Skynyrd. Exatamente isso, cara. E aí, a banda, nesse segundo disco aqui, eles gravam com 3 guitarras, né? Então, aqui tem músicas sensacionais, cara. Por exemplo, Sweet Home Alabama, que é o maior clássico da banda conhecido. Mas, uma música deles estava estourada também. Logo que lançaram esse disco, uma música deles também estourou, que é Simple Man, que é do primeiro disco, né? Pronuncia Lynyrd Skynyrd. Então a Simple Man virou um grande hit, mas eles estavam já lançando o segundo disco. Então ela estourou juntamente com o segundo disco. E Simple Man tem até uma historinha aí, que o Al Kooper não queria essa música no disco, cara. Mas aí o Ronnie Van Zant, né? O cara era linha dura, né? Os caras tinham meio receio com ele. O que ele fez? Pegou o Al Kooper e falou, galera, vou lá fora do estúdio lá pra você falar com o Al Kooper. E aí vai saber o que se falaram ali. Eu sei que o Al Kooper foi embora, depois ele voltou, e aí a música já estava gravada. E quando ele ouviu, cara, a música, ele falou, cara, a música ficou sensacional. Quer dizer, o produtor não queria essa música, Simple Man. E esse Simple Man eu considero o maior hit do Lynyrd Skynyrd desse primeiro disco, né? Enfim, então todo sucesso, vocês sabem o que aconteceu. Simple Man. E aí, então, juntamente com o lançamento de Simple Man, veio o lançamento do segundo disco, o Second Helping, que é o maior sucesso, claro, né, que eu já comentei. Cara, e aí, a banda aí tava num momento espetacular, só que eles bebendo pra caramba também, porque, porra, era ensaio atrás de ensaio, show atrás de show, e a fama começou a aparecer. Inclusive tem uma historinha, o Ronnie Van Zant, nesse meio tempo aí, ele foi numa festa, cara, de um motoclube. E lá já tinha tomado umas e não sei o que. Cara, e ele tinha um problema com bebida, porque ele mesmo falava, quando ele bebia, cara, ele se tornava inimigo de todo mundo. Ele não tinha amigo, ele não tinha, como fala, responsabilidade sobre os atos dele, né? Ele mesmo falava. Então, era um problema sério ele beber. Cara, e ele ficou pagando
pagando um pau pra uma moça que tava lá. Inclusive ele pegou e foi dançar com a moça, cara. E aí, essa moça era namorada de um dos donos do motoclube. O cara veio armado, meteu o cano na cara do Ronnie Van Zant e falou pra ele sumir dali, cara. Senão ele ia levar um balaço na cara. Então, quer dizer, você vê as coisas que aconteciam, né, cara? Essa história é real mesmo, cara. Eu vi uma entrevista aí, os caras falando, o Gary Honsington falando isso daí. Então, beleza. E aí a banda estourou, cara, começou a fazer sucesso. Sweet Home Alabama é o maior clássico, que é desse disco, Second Helping. E tem uma historinha também da Sweet Home Alabama, porque, assim, cara, a mídia na época viu como uma resposta a uma música do Neil Young, chamada Alabama também. Mas, cara, não foi exatamente isso que aconteceu, cara. Porque o Neil Young acabou falando mal do pessoal que era do sul ali dos Estados Unidos, né, da Flórida. Então o Ronnie Van Zant escreveu uma letra contrário a isso que ele pensava, né, que o Neil Young. Só que, meu, não tinha nenhuma polêmica aí. Se você ver a letra de Sweet Home Alabama, ele até cita o Neil Young, né, o nome Neil Young ali na letra, mas é o que ele disse também na época, que ele era muito fã, cara, do Neil Young, né? Toda a banda gostava muito do Neil Young, então não tinha nada a ver com que a mídia, mas a mídia gostava de botar umas coisinhas até hoje, né? Pra gerar polêmica. Porra, aí Sweet Home Alabama também foi os acordes, né? O riff inicial. Foi o Ed King que fez esse riff aí. Então, nos intervalos lá, ele tava tocando, Ronnie Van Zant gostou, falou, porra, isso aí dá pra fazer uma música, cara. Ficou interessante, né? Isso daí. E aí fizeram, que é o maior hit da banda até hoje. Bom, aqui nesse disco também tem, cara, tem outras músicas fantásticas. Tem uma música que chama Working for MCA, que é trabalhando para a MCA, né? A MCA. Então, quer dizer, eles aproveitaram uma festa da gravadora, que eles iam anunciar o Lynyrd Skynyrd como banda contratada, tudo aquilo. E aí eles fizeram essa música com o nome da gravadora. Só que não entrou no primeiro disco, né? Porque eles já estavam com o disco pronto praticamente. Então, essa música só foi entrar nesse segundo disco aqui, Second Help. Cara, e aqui tem pra mim uma das músicas preferidas, chamada The Needle and the Spoon. Essa música é fantástica, tem um riff de guitarra ali no começo que é sensacional. E fecha com Call Me The Breeze, que é um grande clássico da banda também. Então, cara, esse disco aqui é perfeito. É aquele disco que se escuta da primeira à última faixa, não tem o que falar. Bom, aí a banda já tava, né, tocando em grandes festivais, tava sendo o headliner desses festivais. E aí eles precisavam gravar um outro disco, porque o contrato era um disco por ano. Então, em 75, cara, eles tinham que lançar, mas eles não tinham música, tanto show que eles não tinham tempo para compor. Então eles se juntaram num estúdio, se fecharam, pra falar a verdade, e ficaram mais ou menos uns 20 dias compondo, escrevendo e não sei o que. Cara, isso daí deixou a banda meio estafada, né? Porque eu já disse aqui no começo do vídeo que eles ensaiavam pra caramba. O Ronnie Van Zant queria, assim, a banda à perfeição, né? E nesse meio tempo aí, o Ed King acabou saindo da banda em 75, né? Antes mesmo do lançamento do terceiro disco, que é o Nothing Fancy, que é um disco já que não teve uma boa aceitação do público e da mídia, mas, cara, é um disco que eu gosto pra caramba. Pra falar a verdade, é um disco muito, assim, na minha opinião, é muito bom. E eles fizeram ali meio que rápido, né, pra cumprir o contrato deles lá. Mas foi uma fofoquinha ali entre o produtor e a banda ali que o Ed King acabou saindo da banda, né? Essa fofoquinha aí, falar a verdade, o Ed King foi falar com o produtor que a banda estava cansada, que não sei o que precisava dar um tempo, né, tudo mais. Só que o produtor foi falar pro Ronnie Van Zant que o Ed King estava subornando a banda, né. Isso daí deixou o Ed King muito puto, falar a verdade, e ele acabou saindo da banda, cara. E Not Fancy tem
tem uma música aqui que virou um clássico da banda, chamado Saturday Night Special, que é, cara, fantástica. Tem uma outra também, Whiskey a Rock'n'Roller. Cara, e esse é um disco que não tem tantos hits, né? Mas eu acho um disco muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tá? E aí a banda lançou e continuou turnê pra lá, pra cá, pelos Estados Unidos. Inclusive foi com esse disco que eles foram tocar na Europa pela primeira vez. Então, cara, esse disco manteve que a banda ali no estrelato. E aí, shows. E nesse meio tempo, cara, o que aconteceu? O Bob Burns, que tocou no primeiro disco e no segundo disco, ele saiu da banda. Ele teve um surto, cara. Ele não queria, falar a verdade, ele não queria mais ficar nessa coisa de turnê pra lá e pra cá. Ele saiu da banda, cara. E aí entra um cara também que se tornou importante não só pro som da banda, mas também pra história da banda, que vocês vão saber por quê. Que é o Artemus Pyler. Então o Artemus Pyler, ele entrou justamente no Nothing Fancy. E ele acabou gravando tudo de novo, né? As gravações já tinham começado, mas ele acabou gravando de novo e ele participou desse disco aí. Então aí tava a formação com o Artemus Pyler na bateria já, sem o Bob Burns. Em 76, eles precisavam lançar outro disco, cara. E aí, cara, eles fizeram o quê? Como o Ed King tinha saído e não dava tempo de contratar outro guitarrista, eles lançaram o quarto disco da banda, chamado Gimme Back My Bullets. E a faixa título já é um... Cara, eu considero esse Gimme Back My Bullets o disco mais rock and roll da banda, cara. Tá? Sinceramente, essa faixa título já é sensacional, cara. Cara, sensacional essa música aqui. Vou colocar um pedacinho aqui. Então, Gimme Back My Bullets foi lançado em 76. A banda já era uma banda conhecida já, né? Mas também não teve uma boa aceitação esse disco, cara. E então eles precisavam de alguma coisa, de uns hits novos, né? Que nem Sweet Home Alabama, Free Bird, Simple Man, pra banda, assim, continuar vendendo e eles manterem um contrato, cara, com a gravadora. Porque a gravadora naquela época era assim, cara. Não tá dando resultado, mano. Tchau. Então, eles, além de lançar esse Gimme Back My Bullets, eles também soltaram um disco ao vivo que é sensacional, cara, esse disco aí. Chamado One More From The Road. Cara, esse disco aí é sensacional. Fantástico, cara. É um discaço ao vivo. E aí, esse disco já tem a participação dos backing vocal, né? De 3 backing vocal. Que era a Jojo Billings, a Leslie Hawkins e a Cassie Gaines, cara. Então, o Ronnie Van Zant, nunca satisfeito, né? Ele, nessa turnê aí do Gimme Back My Bullets, ele já também colocou backing vocals para fazer a turnê. E aproveitando, né, que as backing vocals estavam acompanhando a banda, ele ainda continuava com aquela ideia de um terceiro guitarrista. Cara, e aí teve um cara, porra, famoso na época, que é o Leslie West. Leslie West, ele era guitarrista nada mais nada menos que a banda Mountain. É uma banda também importante dessa época aí. Porra, e por incrível que pareça, nos testes, cara, o Leslie West, que era um guitarrista fantástico, cara, não encaixou com a banda, meu. E aí eles continuaram com 2 guitarras fazendo shows. E a Cassie Gaines, que é uma das 3 backing vocals, viu que tava precisando, né? Eles conversando, precisava de um outro guitarrista. Falou pro Ronnie Van Zant: ô Ronnie, o meu irmão mais novo toca guitarra. E ele é muito fã da banda, cara, de vocês. E ele podia fazer de repente um teste com vocês. Aí o Ronnie ficou meio assim, não, tudo bem. Bom, enfim. Eles iam fazer um show, e nesse show
o irmão da Cassie Gaines estaria na plateia, por ser fã da banda, né? E aí a Cassie Gaines, o que ela fez? Ela chegou pra banda e falou: vocês não, ó, meu irmão vai estar no show aqui que a gente vai fazer. E ele perguntou se podia fazer uma participação, né? Uma jam com vocês aí, né? Aí o Ronnie Van Zant falou: ah, ok, tudo bem, vamos... Pode sim, pode tocar uma música com a gente, né? Mas aí, quando a Cassie Gaines saiu de perto, ele chegou pra banda, né? Falou: gente, vamos deixar o menino tocar aí, né? Não tem problema nenhum. Mas qualquer coisa a gente até desliga o instrumento dele lá. E aí, na hora do show, ele foi falar com a equipe de som. Falou: ó, na hora que subir um rapazinho aí, ele vai sair da plateia e vai subir no palco. Você vê que eles estão... Ele tá tocando meio errado, né? Tudo mais, cara. Vocês desligam a guitarra dele, cara. Né? Então, assim, o Ronnie, pra não ter problema com a Cassie Gaines, né? Com a Cassie Gaines, a JoJo e a Leslie Hawkins, elas eram de um grupo chamado The Honkets, né? Que é um grupo vocal. Então, o que ela é? Ele aceitou a participação do irmão da Cassie, chamado Steve Gaines. Mas assim, cara, tipo, né, continuou procurando outro guitarrista. E, cara, eu vou falar pra vocês, no show, ele chamou lá, né, o Steve Gaines. Steve Gaines subiu, meio acanhado e tudo mais. Ele conhecia todas as músicas. Ele começou a fazer um solo lá, no meio da música, que a banda, todo mundo ficou olhando pro Ronnie Van Zant, tipo assim, assustado. Falou: pô, o moleque é bom pra caramba, hein. Aí o Ronnie Van Zant, né, também ficou abismado com o que o moleque tocava, o Steve Gaines, cara. Porra, aí o que aconteceu depois do show? O Steve Gaines agradeceu lá, saiu, né? Aí o Ronnie Van Zant falou pra Cassie Gaines: chama seu irmão lá, que a gente precisa falar com ele. Aconteceu alguma coisa? Não, só chama ele lá. Chamou ele lá. Aí falou: ó, você tá afim de tocar? Aí o Steve Gaines ficou meio, né? Sim, eu gostaria muito, né? Mas por quê? Porque você tá contratado, você faz parte, você vai ser o terceiro guitarrista da banda. Pô, o moleque ficou assustado, o moleque era novo. Não tinha, acho que nem 20 anos, tinha 20 anos nessa época. Cara, e, pô, isso daí é uma história muito louca, né? E Steve Gaines, a partir daí, ele começou a fazer já os shows com a banda. Inclusive esse disco ao vivo que saiu no final de 76, chamado Woman from the Road, já tem a participação do Steve Gaines. Então, cara, o cara tocava muito. Mas aí chegou 77, a banda fazendo show pra caramba, precisavam lançar outro disco. E aí o Steve Gaines já era membro da banda e ele participou da gravação, que viria a ser o quinto disco da banda, chamado Street Survivors. Cara, esse disco aí também é um disco muito bom. Só que aí vem a grande tragédia da banda, né, cara? Os fãs sabem da história, mas vou contar um pouquinho aqui dos detalhes. Cara, esse disco foi lançado no dia 17 de outubro de 1977. Street Survivors. A banda, o disco ao vivo da banda, assim, fez a banda voltar pro estrelato, né? Um disco bem aceito ao vivo. E o Street Survivor, cara, vou falar pra vocês, eu não sei se ele vendeu muito por causa da tragédia que viria a acontecer, ou se porque o disco era muito bom mesmo. Mas enfim, cara. O que aconteceu? A banda, nessa turnê de 75, 76, de 76 e 77, né? Como tinha muitos shows e o tempo de uma cidade para outra era demorado, eles começaram também a fretar um aviãozinho, né, cara? Que era um Convair, de 1947, já tinha 30 anos esse... Cara, e esse avião aí era para ser o avião da turnê do Aerosmith, de 77. Só que os caras do Aerosmith, quando foram ver, eles não... Falaram: não, isso aí tá... Esse aviãozinho aí é... Cara, não dá pra viajar disso daí não. E aí, o Lynyrd Skynyrd ficou com esse avião. O que aconteceu, cara? Todo mundo sabe da tragédia, né? Do avião. O disco foi lançado dia 17 de outubro de 77. Teve já uma boa aceitação já no primeiro dia, né? Segundo dia. E, cara, logo no lançamento,
a Jojo Billings, uma das Rhodes, falou que não ia viajar mais nesse avião. Por quê? Porque ela teve um sonho. Um dia depois do lançamento do disco, ela teve um sonho com uma tragédia de avião. E eles tinham que viajar, já no dia 20 de outubro de 77, eles tinham que viajar para Baton Rouge, que fica ali no Mississippi, né? Ali na Louisiana. Eles precisavam sair de uma cidade e ir para lá. E, cara, para ir de ônibus era quase um dia. Então, a Jojo falou que não ia viajar. Aí os caras, porra, não conseguiram convencer ela. Aí, porra, todo mundo conhecia o Ronnie Van Zant, todo mundo sabe dessa história. Que ele sempre falava lá pro pai dele, falava pros amigos de banda, depois que a banda estava formada, né, nas turnês, que ele ia viver até 30 anos só, no máximo. Ele não ia passar disso. Mas ele falava, acho, mais pro brincadeira, né? Porra, e o Gary Houston, que era muito amigo dele, até falava pra ele, ô Ronnie, para com esse assunto aí, meu. Porra, você sempre fica falando disso daí, né? Ele falou, vou viver mesmo, só até 30 anos no máximo. Não vou passar disso. Mas acho que era mais aqueles momentos de bebedeira, essas coisas. Mas, cara, vou falar pra vocês. No dia 20 de dezembro, 20 de outubro de 77, a banda ia embarcar nesse Convair aí, que era um bimotor. E a Jojo não foi, ela foi de ônibus. Ela foi de ônibus, cara, um dia antes. Ela embarcou de ônibus. Ela não queria viajar de avião, nem voo comercial. E a Cassie Gaines, que era a irmã, né, outra backing vocal, que era a irmã do Steve Gaines, também tava meio assim por causa desse papo da Jojo. O que ela fez? Ela comprou uma passagem um dia antes num voo comercial. E aí quando a banda ia embarcar, ela falou que ela ia de um voo comercial e tudo mais. E aí o Ronnie falou, meu, para com isso daí, cara. Nós vamos todo mundo aqui. Meu, não vai acontecer nada. E se acontecer também, cara, é o destino. Todo mundo vai um dia embora daqui, né? Então, meu, nós vamos fazer esse show aí. E a partir dali a gente vai ter um outro avião, já que a gente já estava negociando um outro avião. Cara, e aí a conversa, né, entre o Ronnie e a banda convenceu a Cassie Gaines. A Cassie Gaines perdeu o voo comercial e embarcou no avião. E aí todo mundo sabe, né? O avião decolou, acho que foi 6h40 da tarde, no dia 20 de outubro de 77. E uns dias antes, uma das turbinas do avião, né, já tinha saído um pouco de fogo ali. E um dos Rhodes que chegou a ver, comentou até com o piloto. E o piloto falou, não, isso aí era comum, cara, mas não era comum. Bom, o Ronnie Van Zant estava cansado, né, show atrás de show. E aí ele subiu, o cara falou, vamos embora, vamos todo mundo. E aí ele deitou no chão do avião, cara, né? Ele foi ali um pouco mais no fundo do avião, mas ele ficou deitado, porque ele queria deitar, porque ele tava com sono, tava cansado, bebedeira. E aí a banda ali jogando baralho, jogando, né, essas coisas. Bom, depois de 2 horas mais ou menos de voo, começa um fogo naquela mesma asa que aconteceu uns dias antes, num outro voo. E aí, o Atmos Pilot, o baterista, foi até a cabine lá, né? Ele e o Billy Powell, que era o tecladista, avisando os caras que tava pegando fogo ali na turbina. E aí o piloto, cara, não deu nem muito ouvido, falou, cara, sentam ali, continua ali, que a gente vai ver o que tá acontecendo, mas fica tranquilo. Mas os caras ficaram meio assim, né? Já meio ressabiados, já tá. E aí, cara, o piloto e o copiloto viram que realmente eles iam precisar fazer um pouso. Então eles tentaram um contato lá com a cabine de Houston, né? Eles ainda estavam. Faltava uma meia hora para chegar no local, né? No destino. E aí eles iam fazer um pouso, cara. E combustível tinha. Só que como era um bimotor, o que aconteceu? Eles tinham que transferir o combustível pro outro tanque, cara, pra não explodir de repente, né, ali a turbina, a asa. E nessa, eles estavam fazendo a manobra do avião, né, pra poder de repente pousar. E cara, foi, acho, um erro deles mesmo. Isso daí não se confirma, né, exatamente, mas tudo indica que foi um erro deles. E cara, o combustível, que era do outro motor, em vez de passar pro outro motor, ele saiu, ele foi desperdiçado, jogaram fora o coisa. O que aconteceu? O outro motor desligou também. Ou seja, o avião ficou
planando desligado, os dois motores. E aí os caras já começaram a ficar desesperados, tudo mais, não sei o que. Os membros da banda começaram a ver que o negócio estava caindo, né? O avião estava caindo, estava baixando. E foi acho que o Billy Powell, acho que foi o Billy Powell ou Gary Rossington que tentou acordar o Ronnie Van Zant, que ele estava dormindo, né? E aí o Ronnie Van Zant acordou meio sonolento, tava, né, até irritado. Ele falou, porra, meu, deixa eu dormir, cara. Não sei o que, não, mas o avião tá caindo, né? Falou pro Ronnie. O Ronnie, quando o Ronnie entendeu que tava acontecendo com a situação tava meio complicado, ele até falou pro Artemus Pyle, cara, ele falou. Isso daí foi até uma entrevista do Artemus Pyle mesmo, que comentou que o Ronnie Van Zant olhou pra ele, amigo, vamos pra, como nós vamos partir, mas vamos se encontrar em outro lugar. Foi mais ou menos essas palavras aí, cara, olha só. E passou uns 5 minutos mais ou menos depois que ele falou isso, o avião já quase no chão, caiu, era ali a região, era um pântano, cara, com árvores altas, e aí bateu nas árvores. E nesse encontro com as árvores, a fuselagem, né, o avião partiu em 3 pedaços, cara. A parte de trás, onde estavam o Artemus Pyle, o Billy Powell, o Gary Rossington, o Allen Collins, eles estavam lá na parte de trás. O Ronnie Van Zant não deu tempo de ir pra poltrona, né? O que aconteceu? Ele foi jogado longe, cara. E aí morreu instantaneamente. A Cassie Gaines, cara, ela teve um corte profundo aqui, ó. E o Billy Powell até fala, né? E o Artemus Pyle que ela morreu nos braços, ela ficou viva, só que o lugar ali era muito ruim. O que aconteceu? Ela morreu nos braços do Billy Powell. Cara, você imagina a tragédia que foi, cara. E aí aquele silêncio do pântano, né? Os caras, quem tava vivo começou a gritar, porque, porra, o Artemus Pyle, por exemplo, quebrou acho, 2 costelas. O outro perdeu uns dentes, o outro teve uma fratura na perna, cara. Então, o que aconteceu? Nesse acidente morreu o copiloto, 2 roadies da banda também morreram. A Cassie Gaines morreu. E o Ronnie Van Zant também morreu, cara. Que era o cara, vamos dizer assim, o cara da... E por incrível que pareça, ele morreu com 29 anos e acho que 8 meses, cara. Então tudo que ele brincava lá, que ele falava que ele ia viver só até os 30 anos, aconteceu, né, meu? Incrível, cara. Acho que foi uma premonição, né, que ele tinha. Meio que inconsciente, mas era. Bom, enfim. E o Steve Gaines, cara, tinha entrado na banda não fazia nenhum ano. Também morreu nesse acidente aí. Então, cara, foi tragédia assim anunciada porque o avião já estava dando sinais, né? Mas é o destino, né? O que aconteceu? O Artemus Pyle foi o que estava mais inteiro, vai, apesar de ter umas costelas quebradas. Ele conseguiu, depois de um tempo, caminhar, se arrastando, até que ele viu uma luzinha assim. E aí ele foi caminhando até essa luz, cara. E ele entrou numa fazenda, cara. E ele começou, tipo, gritando, socorro, né? Help, help. O que aconteceu? Era de noite isso daí já, né? Já era, tipo, por volta de 10, 11 horas da noite. O dono da fazenda saiu armado, né, cara? E quando ele viu o Artemus Pyle, cabeludão, barbudo, todo ensanguentado ali, né? Se arrastando, meu, pedindo socorro. Cara, o fazendeiro não pensou 2 vezes. Ele meteu bala, cara, com a espingarda no Artemus Pyle, cara. O cara tinha acabado de sofrer um acidente de avião. Sobreviveu, um milagre, né? Só que pegou aqui no ombro, cara. A sorte foi essa. E aí o fazendeiro realmente foi ver que era, né? Uma situação ali complicada. Na verdade ele pensou que tinha acertado, matado o Artemus Pyle. Mas aí ele foi, ouviu a história do Artemus Pyle, mesmo todo machucado ainda com um tiro aqui no ombro. Ele contou a história pro fazendeiro. E aí o fazendeiro fez contato com a família. Os caras fretaram até um avião pra família dos que morreram, né, no acidente. E aí, cara, uma história incrível, né? Vocês podem ver um documentário, um filme aí chamado Street Survivors, que é o nome do último disco, né? E aí, cara, foi anunciado a morte, né, a tragédia. Porra, e o disco do Lynyrd Skynyrd começou a vender que nem água, né, a partir daí.
Inclusive a esposa do Steve Gaines depois pediu pra gravadora recolher, cara. Porque você vê a capa do, né, aqui você vê a capa, tem um fogo, né? E o Steve Gaines está bem nesse meio do fogo. Então essa primeira capa aí foi recolhida. E aí eles soltaram uma outra capa, só com uma banda assim, um fundo preto, né? Meio de luto, assim. Mas sem esse fogo pra, né, ficar uma coisa chata. E esse disco é o disco mais vendido da banda até hoje. Tem um grande hit aí, que é chamado That Smell, né? Que é o grande hit desse disco. Uma música fantástica. Porra, era o fim da banda, né, cara? Não tem nem o que falar, cara. E a banda foi marcada por outras tragédias também, depois ao longo do tempo. Até as pessoas se recuperarem e tudo mais, né? O Allen Collins e o Gary Rossington montaram em 1979, 1980, eles montaram uma outra banda, né, que chamava Collins Rossington Band. Mas em 80... e pra você ver como a banda foi marcada por tragédias, em 1980, a esposa justamente no momento que eles montaram a banda, né, o Rossington e o Collins, a esposa do Allen Collins sofreu uma hemorragia e faleceu, cara. Então, quer dizer, o Allen Collins ficou assim deprimidaço, cara, a partir daí. Realmente ele não conseguia se recuperar da morte, né? Tinha acabado, fazia 3 anos que tinha acontecido aquele acidente, perdeu um amigo, né? Os amigos de banda, toda aquela tragédia que, né? Que inclusive acho que é o Artemus Pyle fala que até hoje, cara, ele escuta vozes, né? Daquele acidente lá. E acho que foi em 86, o Allen Collins com outra namorada sofreu um acidente, cara, de carro. Ele tava chapado. E essa namorada dele também morreu num acidente. E ele ficou paraplégico, cara. Então você fala, cara, cara, esse cara é marcado pelas tragédias, né, meu? E ele só não foi pior ainda. Ele ficou paraplégico e ainda os médicos queriam amputar o braço dele. Mas foi o pai do Allen Collins que, né, que é o Lard Collins, que não deixou, cara. E ainda bem, né, porque o Allen Collins recuperou, né, ficou com o braço assim inteiro, vamos dizer assim. Bom, mas enfim, em 1990 Allen Collins morreu. Aí já devido a outros problemas, né, também, tudo por causa dos acidentes, mas... E a banda em 87 fez uma reunião. Os membros vivos, né, só o Allen Collins que não participou, claro, porque ele já estava paraplégico, não conseguia tocar mais. Mas ele foi em cadeira de roda, tem até um vídeo que mostra isso. E ele participava dos shows do Lynyrd Skynyrd. Em 87 a banda retornou, fez esse show em homenagem aos 10 anos, né, do acidente, em homenagem aos que partiram. E foi aí que eles resolveram manter a banda, né? O Ed King voltou para a banda e a formação clássica continuou, com exceção do Allen Collins. E quem assumiu os vocais do Ronnie Van Zant foi o irmão mais novo dele, cara, Johnny Van Zant. Porque o Gary Rossington disse que teve uma época aí que acho que foi em 76, o Ronnie Van Zant chegou a comentar com ele que estava meio cansado de turnê, essas coisas, tinha nascido a filha dele também, ele queria dar um tempo com a banda, mas, né, também tinha uns compromissos, não dava para largar. E aí ele falou que ele tinha até vontade de, se fosse alguém para cantar no lugar dele, seria o irmão dele, né, os irmãos, os dois. E aí então aconteceu isso. Johnny Van Zant, a partir daí, de 87, assumiu os vocais do Lynyrd Skynyrd e a banda continuou, cara. Em 91 eles lançaram um disco inédito, né, depois de 14 anos. Em 93 lançaram outro. Tem uns discos bons, inclusive tem um disco de 1999 chamado Edge of Forever, que é um disco que eu acho, cara, eu acho muito legal. Johnny Van Zant nos vocais. Mas assim, cara, ao longo do tempo, o Leon Wilkeson também faleceu. Como chama? Puta, agora esqueci, cara, mas o Ed King faleceu, a banda foi perdendo. Hoje, em 2024, só o Artemus Pyle, né, está vivo ainda. Em 2023 o Gary Rossington também faleceu, né? Então, sim, a banda ficou marcada por
tragédias, mas cara, eles continuam aí tocando, fazendo grandes festivais, fazendo turnê pelo mundo todo. O Lynyrd Skynyrd continua ativo, e quem voltou para a banda em 96 foi o guitarrista, né? Agora ele voltou para a banda para tocar guitarra mesmo, que é o Rick Medlock. Foi aquele que eu comentei no começo do vídeo, que ele chegou a tocar bateria lá em 1970, né? E depois ele formou nos anos 70 o Blackfoot. Então a banda continua lançando disco, continua fazendo shows aí. Cara, então é isso daí. Em 2006 a banda entrou pro Rock and Roll Hall of Fame. Foi muito legal esse encontro aí, porque juntou os membros que estavam vivos, mais os familiares, inclusive a filha do Ronnie Van Zant, né, que tinha 1 ano na época que o Ronnie faleceu. Então, cara, foi muito legal esse encontro aí. A banda ficou marcada por tragédias, mas, cara, é uma banda que deixou um grande legado, uma das principais bandas do Southern Rock americano. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês souberem de mais alguma coisa aí, mais uma história do Lynyrd Skynyrd, deixe seu comentário aqui, o que você achou, né? E vamos voltar aí em breve com o próximo vídeo de rock and roll. Beleza, amigos? Se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e rock and roll. E é isso aí, rock and roll e viva Lynyrd Skynyrd pra sempre, cara. Se o Ronnie Van Zant queria uma banda que fosse assim, uma banda famosa e imortal, infelizmente foi uma situação, né, complicada, mas ficou imortal porque o som do Lynyrd Skynyrd continua aí tocando nas rádios e a banda continua nativa. Valeu, rocker, até o próximo vídeo, se Deus quiser.